Foi. Ó, hoje eu vou tentar chegar ao capítulo 12, quando o autor, o Rúbio, tá tentando explicitar o sentido da ressurreição para a fé. Então, ele vai pegar outras narrativas que não as dos evangelhos, sobretudo Paulo, e mostrar, vem cá, mas como que as comunidades promoveram sentido para a sua fé a partir desse acontecimento que é a ressurreição? Então, hoje a centralidade do encontro é essa. Ou seja, a gente está falando de alguma coisa que aconteceu, que se deu à vida das pessoas, cujas categorias, as categorias, ou a maneira de a gente estruturar mentalmente aquele acontecimento, elas meio que se confundem, elas produzem uma espécie de confusão, ou seja, há um embaralhamento na nossa maneira de dizer o que aconteceu. Esse autor, assim como outros, ele é muito claro para dizer, olha, os evangelhos, os outros textos do Segundo Testamento, eles não dizem como aconteceu a ressurreição. Não existe uma explicação. Aconteceu assim, assim, assado, aconteceu assim, nada. Você tem dois elementos textuais, estão ali nos textos dos quatro evangelhos, que sinalizam para a ressurreição. O primeiro é o túmulo vazio, que não permite que as pessoas que contemplam o túmulo vazio digam, olha, ele ressuscitou. Não, as pessoas primeiramente elas estremecem de medo quando elas veem o túmulo vazio. Isso gerou uma acusação, seja do sinédrio, portanto, da parte político-religiosa da Judéia, assim como dos romanos, ou seja, os discípulos roubaram seu corpo. Ou seja, até a trama dessa história, ela ainda tem esse problema, assim, ela ainda tem um desfecho. Para quem perseguiu Jesus, o sumiço do corpo é uma estratégia de marketing dos seguidores de Jesus. E isso aparece lá. As pessoas dizendo, olha, vocês vão ter que dizer que o corpo foi roubado pelos discípulos. Entende? Ao mesmo tempo, os discípulos, quando se deparam nas quatro evangelhos, eles se deparam com o túmulo vazio, eles temem. Eles não falam ressuscitou, eles se assustam. Então, o túmulo vazio é um sinal da ressurreição no texto? Nos textos, claro que é. Mas os próprios textos dizem que ninguém chegou à conclusão de que ele ressuscitou porque o túmulo estava vazio. A única conclusão é que o corpo sumiu, mas não que houve ressurreição. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, dos relatos que nós conhecemos, somente as aparições de Jesus, para quem o seguia. No caso dos quatro evangelhos, é para quem o seguia. No caso do livro de Atos dos Apóstolos, além de quem seguia Jesus, quem perseguia Jesus também teve contato com a aparição. É o episódio de Saulo, né, que posteriormente se torna Paulo. Então, o perseguidor se encontra com a fonte da perseguição. Então, assim, a gente está falando, então, de pessoas que se relacionaram com ele por meio da fé ou, por causa da defesa de uma certa doutrina, perseguiam os seguidores. Entende? Mas nos quatro evangelhos não existe Paulo. Nos quatro evangelhos, Jesus só aparece para os seguidores. Então, a gente sabe que existe uma relação entre o acontecimento das aparições e a fé em Jesus de Nazaré, ou a fé no reino anunciado por Jesus de Nazaré. Então, essa é a primeira coisa a ser levada em conta. A gente não tem outros elementos literários e nem temos elementos de constatação histórica, a não ser relatos históricos sobre um movimento de pessoas que seguiam um tal de Jesus de Nazaré que chamavam de Cristo. Então, existem relatos do fato histórico da existência de Jesus de Nazaré. Isso existe. Mas do fato objetivo da ressurreição,
no sentido que as ciências chamam de objetividade, isso não há. Esse autor diz isso no capítulo 11, no finalzinho. E aí, se falarem para a gente, a ressurreição ela teve realidade histórica objetiva, ele vai dizer assim, eu posso ler para vocês aqui. Ele vai falar, ó, a ressurreição é um fato histórico? Aí ele diz, numerosos são os cristãos que hoje levantam essa questão. A resposta depende do que se entende por fato histórico. Trata-se de uma resposta que merece ser convenientemente ponderada. Então ele diz, olha, fato histórico tem muita coisa para a gente falar num fato histórico. Vamos dar exemplos, a gente já tocou um pouquinho nisso. Muitas coisas que acontecem conosco, por exemplo, transformações decisivas, transformações existenciais, né? Quando a nossa vida dá uma guinada ou ela sofre uma metamorfose, isso é um acontecimento histórico. Entende? Agora, tive uma experiência recente disso, né? Agora não me lembro os detalhes, mas eu estava conversando com uma pessoa, uma amiga minha, de repente, meio que, sabe, eureka, sabe, Gabi? Cara, alguma coisa aconteceu. Eu falei assim, eu não quero isso para mim. Isso não faz sentido. Pô, mas fez sentido até aquele instante. Mas alguma coisa apareceu que fala, não faz mais sentido. Isso acontece nas terapias. Sabe, chega um momento que algum corte na sua existência acontece. Você fala, não, não posso mais ser assim. Não dá mais para nutrir esse tipo de relação. Não dá mais para esse tipo de pensamento. Não dá mais. Mas isso é um acontecimento histórico. É óbvio que isso tem realidade histórica. Tanto que muda a sua história, muda a minha história. Fazendo um parênteses. Ontem eu participei de um podcast, depois do culto lá da ilha. E era um podcast de alunas da comunicação da UERJ, da faculdade. E era sobre. Alguém me indicou lá para falar sobre estudo de mitos iorubais, né, que tem em muitos candomblés, e outros mitos e tal. Mas queriam que eu falasse muito de mitos africanos e tal. Então, muitas perguntas eram sobre mitos. E aí, uma pergunta bem básica era: mitos são ficções ou realidades? Entende? A resposta, assim, que eu inicialmente dei depende do que se entende por realidade e do que se entende por ficção. Essas palavras, elas não têm um significado uniforme e absoluto. Não é assim. E aí eu disse o seguinte, elas estavam querendo saber de mitos de matrizes, de matriz iorubá. Eu falei, olha, se você for a uma festa de candomblé, portanto, candomblé Keto Nagô, que a matriz é iorubá, você vai perceber. Aliás, o Samuel teve comigo, a Adriana está aqui, acho que foi o Samuel, em 2018, Samuel teve comigo, lá na Mãe Viviane. E aconteceu uma coisa, não sei se o Samuel ficava me perguntando, eu ficava explicando, olha, aquilo ali é não sei quem, aquilo ali é não sei quem. Aconteceu uma coisa muito interessante, acho que o Samuel ouviu isso de mim. Tinha um momento, era uma festa de Oxum. Um dos mitos diz que Oxum foi casada com Ogum. Ogum é uma divindade mercenária e ela é meio irascível, é uma divindade guerreira. As divindades são guerreiras na África Iorubá. Só que ele traiu ela. Tem um mito que ele trai ela numa feira. E ela sabe. E Oxum, Gabi, é a divindade da maternidade, da feminilidade, de uma certa feminilidade, do amor, sabe? Do cuidado, do peito que amamenta. Então, Oxum geralmente é uma ternura, sabe, Gabi? Só que todas as divindades iorubás, elas fazem guerra quando tem que ter guerra. E aí, Gabi, tem um momento, as pessoas estão em transe, o olho está fechado. Tem um momento que a música, ela canta o mito. E o que que faz o mito? Oxum tira a espada com seu espelho e vence Ogum, que é uma divindade extremamente forte. Ela vence Ogum. E as pessoas, sempre que tem uma festa de Oxum, separam a briga. E ela está vencendo ele. E aí eu disse para essa moça assim, se vocês, para as moças, né, um grupo de mulheres, se você for a uma festa de terreiro, Keto Nagô, que você vê o mito num corpo, que você toca, a divindade se manifesta ali.
E toda aquela dança e a materialização do mito transforma a vida das pessoas. Todo mundo sai lá, que eles falam, o pessoal diz, é carregado de axé, que produz transformação. Ué, então o mito tem muita realidade, ele não tem pouca realidade, ele tem muita realidade. Os mitos, eles são incorporados, eles são encarnados, eles são revitalizadores. Eu estou falando da cultura iorubá porque ela me perguntou. Outras culturas são assim também. O mito é que dá estabilidade a certas culturas. O cristianismo. Jesus nasceu de uma virgem, isso é um mito. A queda de Adão e Eva, isso é um mito. Isso sustenta toda a nossa cultura. Toda a nossa cultura é sustentada por mitos. Então, a pergunta é, o que é realidade? O que é ficcionalidade? Então, esse autor diz assim, olha, depende do que a gente chama de fato histórico. Um mito pode transformar historicamente uma vida. Um acontecimento terapêutico é um acontecimento histórico. Quando eu estava falando com essa minha amiga, a ficha caiu, eu falei, isso não faz sentido para mim? Isso é uma transformação histórica, isso é muito concreto. Agora, uma transformação na nossa história, como se dá dentro de um processo terapêutico. A gente consegue olhar na rua e falar, ih, olha lá, teve um acontecimento histórico, hein? Gabi se transformou. Não é assim, não. Tem acontecimentos históricos que não estão no campo do objeto, que a gente constata. Tem acontecimentos históricos que estão no âmbito da significação das nossas experiências. A Gabi se transformou porque o significado das experiências dela modificou radicalmente. Radicalmente. Eu me lembro como se fosse hoje, Gabi. Eu tenho uma excepcional relação com a minha mãe, graças a Deus, com meu pai também. Meu pai mora em Areal, né? Então eu vejo minha mãe muito mais vezes. Mas minha mãe chegou aos 50 anos, Gabi, e foi fazer terapia com uma lacaniana. Minha mãe era uma pessoa perfeita, sem sacanagem. Muitas das coisas que eu falo é baseada na minha mãe, porque ela é perfeita. Ela era melhor que Nossa Senhora. Minha mãe era melhor que Nossa Senhora. Ela era. Todos os lugares que ela trabalhava, ela era sempre a melhor professora. Ela era a melhor aluna em tudo, Gabi. Se uma chefe dela dissesse A, ela fazia A, era a primeira. Ela era funcionária padrão, ela era esposa padrão. Ela dizia sim a tudo. Sabe, a Amélia, que era mulher de verdade, era minha mãe. Sabe, ela dizia sim a tudo. Meu pai se separou dela, ela chorava. Eu tinha 13 anos, 12 para 13. Eu via minha mãe chorando, ela engolia o choro assim, botava um óculos escuros, porque ela não podia ser fraca pro filho e pra filha, sabe? Ela era super mulher, era super mãe, ela era super tudo. E o cabelo dela, Gabi, caía. Porque ela só dizia assim. Quando ela chegou com 50 anos, destruída, mas todo mundo ovacionava minha mãe em todos os lugares. Minha mãe era perfeita. Ela chegou e falou assim: não dá mais. E foi fazer terapia. E aí ela passou por uma revolução. Primeira coisa que ela fez, tá gravando, porra, é uma pena, cara, mas não vou contar detalhes aqui. A primeira coisa que ela fez foi chamar meu pai, que já era separado dela, estava com a minha mãe, para conversar. E aí, aí, Gabi, a espada de Oxum, pô, ela vrat, vrat, vrat. E aí, meu pai morava em Laranjeiras, eu já estava em Copacabana, mas minha mãe morava em Laranjeiras também. Meu pai me ligou, perguntando se eu podia almoçar ou jantar com ele. Eu fui lá, ele falou assim para mim, e eu fazia terapia também, fazia análise. Aí ele falou assim: filho, posso te fazer uma pergunta? Eu falei: pode. O que vocês aprendem nessa terapia? Aprendem, ele achou que a gente tivesse aula. Eu falei: nada, pai. A terapia não é para aprender, né? Não é a aulinha que a gente tem lá. Eu tive com a sua mãe, mas ele foi tão delicado assim. E eu nunca apanhei tanto na vida, sabe? Ela deu basta dela. Só que ela queria lembrar da história. Ela pegou desde os 15 anos de idade até os 50 para dizer: chega. E fez isso com um monte de gente. No final, comigo e com a minha irmã. E falou: olha, a partir de agora, não passa mais desse ponto. Cara, onde a gente constata essa transformação? Essa mudança radical? É uma mudança histórica.
Minha mãe se tornou outra. E é muito legal que as pessoas que a elogiavam começaram a reclamar. Martinha mudou. Pô, mas ela era um capacho. Entende? Essa mudança a gente constata, mas não é um objeto. Essa é uma mudança da nossa maneira de ser, de se relacionar, de significar as nossas relações. Isso não é um objeto novo na realidade. Então, a pergunta é: o que que é um acontecimento histórico? Porque isso é um acontecimento histórico. A ressurreição é um acontecimento histórico. É um acontecimento histórico, mas o que que é um acontecimento histórico? É uma constatação de que um objeto chamado Jesus passou ali? Ó. Se for isso, o que que isso muda na nossa existência? Constatar um fantasma é isso? Constatar fantasmas? Gabi, eu vou te contar uma. Em 2017, tive uma aluna chamada Ellen. A Ellen é uma menina loura, muito gentil, muito boazinha, boazinha até demais. Chegou para mim e falou assim: professor, você poderia dar uma palestra no Frei Luiz, a Patrícia Amar? Talvez o Eurico gostasse também. Eu falei assim: Frei Luiz? Eu nunca fui lá. Fica na Boiúna, né, em Jacarepaguá. É uma cidade espírita, uma cidade de fato. Eles montaram um esquema de uma cidade, assim, que faz obras de caridade lindas, tem creche, tem escola, ajuda a gente da cesta básica, é um negócio gigantesco. Aí ela falou assim: eu frequento lá há quase 30 anos. Falei, que coisa boa, Ellen. Ela falou assim, e eu falei com o dirigente lá, o presidente, e ele aceitou que você desse uma palestra. Eu falei, pô, eu vou com o maior prazer, eu vou mais para conhecer mesmo. Aí eu fui, só que perceberam, Jonas tinha morrido pouco tempo antes. Eu já estava planejando um livro sobre o Cartografias do Luto, né? O segundo livro sobre ele. Aí eu tinha dado um curso, eu estava dando um curso sobre Fernando Pessoa e a questão do sagrado na UERJ. Então, eu estava com muita coisa na cabeça. E disseram que eu não podia falar de doutrina religiosa, porque eu não era espírita. Então, me deram um obstáculo, olha, não tocar em doutrina. E eu falei para a mulher: você faz um favor para mim, porque eu não aguento mais doutrina na minha vida. Aí ela falou: você poderia falar de um tema ligado à questão espiritual, mas sem doutrina? Eu poderia, sim. Felicidade e luto, pode ser? E aí fui falar sobre luto. O Jonas tinha morrido. Eu estava com aquilo na cabeça. Tinha várias anotações. Cara, Gabi, olha, eu não sou um camarada de ficar muito assim, entusiasmado com espetáculos, mas aconteceram coisas que eu falei, que é isso, cara? Eles têm nessa cidade, tem uma casa só de materialização. Materialização é literal o que eu estou dizendo. É do nada materializar um objeto. Um cordão, isso, mas tem objetos gigantescos. Eles têm uma seção de materialização, onde eles materializam pessoas mortas, que aparecem, acenam, fazem gestos. Não vou contar todos os detalhes, Gabi, a gente teria que estar num outro espaço aqui, ter mais tempo. Aconteceram coisas comigo ali que eu falei, que é isso? Assim, inacreditável. Tinham mais de 500 pessoas só na sala que eu falei. Tinha quase 2.000 do lado de fora, tinha telões. Um rapaz, antes de eu começar a falar, o presidente da casa estava falando. E tinha um senhor de 80 e poucos anos que é físico. O nome dele é Paulo, não sei das quantas. Ele é muito famoso lá. Ele estava psicografando um negócio. Antes do presidente terminar a fala, ele terminou a psicografia e deu para uma mulher que lacrou aquilo, para todo mundo ver que aquilo ali se deu antes da minha palestra. Gabi, só vou dar esse resumo para você. Toda a minha palestra estava naquela psicografia. Toda a minha palestra. Detalhes do que eu ia falar. Detalhes. Eu tinha anotado num papel que eu levei comigo no bolso. E eu ia seguir uma ordem. Eu mudei a ordem, não sei porquê, na hora que eu fiquei em pé. Eu achei que a estratégia era outra.
Falei do Fernando Pessoa, falei da morte do Jonas, um monte de casais que o Jonas casou. Eram trocentos casais, muito louco isso. O Jonas casou o Brasil inteiro, né? O Jonas era o maior Santo Antônio que eu conheço. Então, todo mundo conhecia o Jonas ali. Aí, eu citava Fernando Pessoa e uma série de coisas. No final, a psicografia era a minha fala na ordem que eu falei, não na ordem que estava escrita. E estava escrito assim, do seu mais novo amigo, Fernando Pessoa. E estava dizendo assim, posso falar, as pessoas podem me achar maluco aqui, mas eles têm uma TV lá. Eu tinha a chave, para o link da TV para você ver as leituras das psicografias e as palestras. Então tinha a minha palestra e a leitura da psicografia. Isso tem lá, isso é um arquivo deles lá. Eu fui roubado em 2018, perdi, não fez o backup lá da mensagem deles. Mas isso está lá. Toda a minha fala era eu usando Fernando Pessoa para falar, porque eu achei que se você usasse Fernando Pessoa, as pessoas iam me escutar melhor. E a carta dizia assim: meu amigo, estava de férias aqui não sei aonde. Um amigo meu disse que eu deveria ir ouvir uma palestra que ia falar muito sobre meu pensamento e minha obra. Sempre me chamaram de pagão e de anticristão. Eu morri assim, sem saber o que eu era. Mas falaram que eu ouviria hoje algo diferente sobre mim mesmo. E hoje você me mostrou que eu sou isso, 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 isso. Dizia um monte de coisa. Era a maneira como eu citei o Fernando Pessoa. Estava lá. E ele dizia lá. E eu realmente fiz aquilo. E aí falava uma série de coisas e finalizava. E aí falaram para mim, olha, a gente não pode te dar essa carta, mas a gente pode te dar o link, porque a gente tem que arquivar. Tudo aqui fica arquivado. Aí eu fiquei, cara, o que é isso? Isso é sério? Eu não estava nem entendendo muito bem, assim. Quando acabou, Gabi, eu fiquei um tempão falando com as pessoas, porque eram muitas pessoas que queriam falar comigo. Muitas pessoas eu tinha casado e não me lembrava, tinha, assim, sei lá, uns 8 casais que eu tinha casado, que frequentavam ali. E aí esse senhor, olha o que eu vou te dizer, Gabi, esse senhor, Paulo, me esperou falar com todo mundo, foi até mim, começou a incorporar um monte de gente falando um monte de idiomas, espanhol, italiano, inglês, francês. Aí quando chegou no francês, eu falei para ele assim, olha, já tá acabando o meu estoque, hein? Só tem mais um idioma que eu entendo alguma coisa. Não começa, daqui a pouco o cara tá falando árabe, eu não conheço, cara. Aí o cara começou a rir. Aí eles me davam mensagens bonitas assim. E tinham personalidades distintas. Aí ele pegou minha mão, Gabi, agora vem. Assim. Pegou minha mão aqui embaixo, pegou a dele e fez assim, ó. Levantou e materializou uma pedra. Eu acho que essa pedra tá com a Rosana, porque ela que guardou. Ele não tinha nada na mão. Nada na mão. E aí eu comecei a rir. Eu falei assim: o senhor faz materialização, cara? Eu queria que você materializasse um carro novo. Comecei a brincar. Eu tô precisando de um apartamento. Comecei a brincar com ele assim. Aí ele riu e disse assim: olha, autorizaram eu te dar esse presente. O astral, é o plano astral, tá feliz com a sua presença aqui. Eu falei, muito obrigado. Eu até agradeci, dei um abraço nele. Aí ele disse: se você quiser vir a uma sessão de materialização, você vai ver a materialização dos espíritos. Eu conheci algumas pessoas que viram lá naquele lugar. E materialização, Gabi, você vê de fato, assim, vê, literalmente. E depois você tem um processo de diluição. O que eu quero dizer com isso, Gabi? É que não se trata disso a ressurreição. Significa, então, que esses relatos que eu acabei de dizer, eles sejam fruto de fantasia? Não. As pesquisas espíritas, tem uma faculdade espírita no Brasil que hoje está relendo coisas do espiritismo, mas tem muitas pesquisas no Brasil sobre materialização, sobre clarevidência, tem muitas, inclusive na universidade que o Edson dá aula, Federal de Juiz de Fora, no departamento de medicina, tem uma série de pesquisas que são de quantificação de experiências religiosas ligadas à vidência, ligada a uma série de processos mediúnicos, incorporação, visão, clareaudiência, você ouvir coisas. Então, existem pesquisas que eu estou dizendo, sérias. A questão é que não é esse o elemento central dos relatos da ressurreição. Tem muito mais a ver com o que eu disse sobre a minha mãe,
do que eu disse sobre o que aconteceu no Frei Luís. Porque não é a constatação de um dado objetivo que qualquer um constata. E diz, e é mesmo, hein? Tava ali, hein? Por quê? Porque se você tiver essa experiência, Gabi, como eu tive, de materializar coisa na minha mão, tem no YouTube, se vocês quiserem, eu posso passar para vocês. Sai Baba, Satya Sai Baba, o grande nome, né, da mística, da espiritualidade indiana do século XX. Tem materialização dele pra caceta na frente das câmeras. Tem relatos e mais relatos, relatos e mais relatos sobre bilocação. Das pessoas encontrarem com ele na Inglaterra e ele estando na Índia, conversarem, chegarem lá na Índia e ele falar, e aí, decidiu aquilo que a gente conversou? Tem vários relatos, então, de paranormalidade, de constatação objetiva de dados paranormais. Não sei se eu conseguiria fazer isso. Eu já levei na IRI, vocês podem procurar, Lívio Barbosa. Hoje ele é pai de santo. Ele era um médium espírita ligado a Kardec. Centro espírita bem tradicional. Ele ficou muito famoso depois que a Xuxa tinha um programa na Globo, foi ao centro dele e, e filmou ele fazendo psicopictografia. São pinturas mediúnicas, onde ele vai incorporando artistas, sobretudo expressionistas, impressionistas e tal, Van Gogh e tal, e ele vai fazendo obras assim, numa velocidade, Gabi, numa velocidade, de olhos fechados, sala escura, misturando tintas. Ele esteve na IRI várias vezes. Ele é meu amigo. As duas primeiras vezes, a gente acabou o culto e ele fez várias pinturas mediúnicas. E ele pedia, as entidades pediam para a gente cronometrar. Olha isso, Patrícia. Cronometrar. Fechava os olhos, pedia para desligar a luz, misturava num jornal várias tintas, ia pegando assim, botando na tela, a tela em branco, ia saindo cores diferentes, com a mão toda suja, de tinta misturada. Eu não trouxe para cá, mas eu tinha várias obras psicopictografadas por ele. Várias. Eu posso mandar para vocês depois. Tem várias coisas dele no YouTube, não sei aonde, tá? Ele é um cara conhecidaço, muito conhecido. Cara, eu vi isso. Eu vi não é uma vez, não. Eu vi sei lá quantas vezes isso. Eu vi muitas vezes isso. Isso é alguma coisa que é dotada de objetividade, que a gente pode mensurar, que a gente pode filmar. A transformação da minha mãe a gente não consegue filmar, a gente não consegue mensurar. E a transformação da minha mãe, ela não é histórica? É isso que esse autor vai dizer. Claro que ela é histórica. E ela é mais radical do que as outras que a gente consegue mensurar. Por quê? Porque a transformação de um significado é sempre muito mais radical do que a transformação de um dado quantitativo. Então, tudo que eu estou falando agora, porque são coisas paranormais, são coisas que existem, você tem mecanismos de mensuração. Independentemente da doutrina religiosa que se aproprie desses fenômenos. Mais um parêntese. Eu falei ontem, né, Eurico, Patrícia, Gabi, a mãezinha não estava ontem, é uma pena. Eu falei na Iri que eu fui à peça de teatro da Helena Blavatsky com a minha mãe, porque minha mãe gosta da Helena Blavatsky. Tem uma parte que a Helena, né, ali a personagem, ela diz o seguinte, que ela foi a Nova York e o grande interesse dela era ser uma peregrina e se alimentar de sabedorias ancestrais para trazer para o século XIX, materialista, cientificista, uma sabedoria que estivesse para além desse plano da constatação, objetificação, da mensuração, sabe? Um plano que tivesse uma transformação do ser humano como um todo e tal. Aí, ela diz o seguinte, que para as pessoas, dentro desse espírito cientificista, se abrirem para ela, para os estudos dela, ela viveu 11 anos no Tibete, ela morou uma época na Índia, ela estudava cristianismo, sabe? É uma mulher assim muito inteligente, russa, sabe? Sendo mulher no século XIX, olha que quanto obstáculo. Ela disse uma coisa, para ela ser ouvida, ela tinha que fazer fenômenos paranormais. As pessoas tinham que constatar. Ela tinha que dar recado dos mortos, ela tinha que materializar coisas, ela tinha que fazer as coisas estalarem.
Eu já fui a um lugar em Vila Valqueire que pediram para eu participar, para eu ver, que tinha operações espirituais. Do nada, começava a estalar coisas e parecia vagalumes, assim, ó, pá, 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 pá. Não tinha vagalume. Era só para mostrar que tinham outras forças ali. Eu vi isso, ninguém me contou. Então, a questão é a seguinte: isso é o critério para a gente falar em realidade. É esse tipo de noção que orienta a nossa experiência do que é a ressurreição? Entende? Não estou dizendo que as pessoas não podem. Elas viram de fato, tiveram uma visão de Jesus de Nazaré, teve uma aparição. Mas a significação disso é o quê? É o nosso critério de objeto, a noção de objetividade, é isso que está em jogo? Mas se essas aparições só se deram para a fé, e a fé, ela tem uma relação direta, não com uma maneira de explicar a vida, mas com uma maneira de viver a vida. Será que a ressurreição, ela não tem mais a ver com a transformação das nossas maneiras de existir do que uma nova informação sobre uma realidade objetiva? Entendem? Então, houve aparição, as aparições, tudo bem. Mas a ressurreição não é meramente uma constatação objetiva, não é isso. Não é essa, não é dentro disso que os relatos bíblicos eles trabalham. Eles estão interessados com uma outra, algo parecido com o que se deu com a minha mãe. Um antes e um depois. Uma transformação qualitativa da existência e não quantificadora. Entende? Ele até chega a falar o seguinte: olha, realidade histórica, a gente pode falar de várias, as aparições várias, inclusive a que se deu com Saulo. Porque o camarada, ele se tornou o contrário de quem ele era, a partir de uma experiência que era tudo avesso do que ele buscava. Ele buscava assassinar os seguidores de Jesus. Aparece Jesus. Ele fica cego. Então, assim, literariamente, tem elementos para você falar, realmente aconteceu alguma coisa. Mas essa alguma coisa, ela está no campo da significação, no campo da transformação da totalidade. Entende? Por isso ele, Paula, agora a Gabi vai gostar, sabe? Eu tenho certeza que a Gabi vai gostar dessa parte só. Mas ele para e diz assim: nesse sentido, é bom ir a Paulo. Muito bom, não só os evangelhos. Por quê? Porque o Paulo, ele torna muito claro que o que interessa na ressurreição é a vida que exercemos e não a informação que obtivemos. Então, olha só, ele pega das epístolas paulinas a significação da fé, da experiência de fé, a partir da palavra ressurreição nos textos de Paulo. Ou seja, que existência acontece a partir da ressurreição? O que a ressurreição provoca no âmbito da nossa experiência vivida, concreta? Eu vou dizer só alguns. Olha, ele cita vários textos das epístolas paulinas, tá? Não vou ficar aqui repetindo. Ele diz assim, ó, primeira coisa, todo anúncio de Jesus e do reino dependem dessa experiência chamada ressurreição. 1 Coríntios diz isso. Então, ela se torna o horizonte decisivo da própria mensagem de Jesus de Nazaré e da própria experiência de vida de Jesus de Nazaré. Ou seja, como diz o Leonardo Boff, a ressurreição é um holofote que dá a luz que ilumina a totalidade da vida de Jesus. Ou seja, é a partir da ressurreição que tudo que Jesus fez e experimentou ganha sentido. Então tem algo de decisivo na ressurreição. Para aquelas pessoas que conviveram com Jesus e as primeiras comunidades cristãs. Segunda coisa, Paulo diz em Romanos, capítulo 6, que a ressurreição nos liberta do pecado. Então, pecado, a gente sabe que é uma palavra com uma significação ampla que não se reduz a código moral. Porque o próprio Paulo não
não identifica pecado com a transgressão da lei. E diz que quem segue a lei está em pecado. Então, pecado, na, na literatura paulina, não é a significação moral que o cristianismo produziu em torno do pecado, que tem a sua história longa. A gente sabe, por Filipenses e Efésios, que pecado é somente a perda do foco. Hamartia, em grego. Sair do foco. Muito boa essa expressão. Entende? Uma vida desfocalizada. Isso é pecado. O que que diz Paulo? Onde há ressurreição, há foco. Simples assim. Terceira questão. Capítulo 7 de Romanos. Onde há ressurreição, o ser humano se liberta da lei. Ó, lei. Isso é muito importante, Gabi. Ou seja, quer entender a ressurreição pelo nível da transformação, da transmutação da nossa existência? Então, a segunda coisa a ser colocada, até a terceira, aliás, onde há ressurreição, seres humanos não são reféns de leis. Engraçado, porque as nossas igrejas são de um legalismo insuportável. Olha, eu estou falando de um cara que deu margem a todos os legalismos da tradição cristã, que é Paulo. Tudo que a gente quer de bosta, a gente procura em Paulo. Paulo disse, né? Vai ficar no YouTube? Bolsonaro disse no debate antes da facada de 2018 para Marina Silva que o armamentismo dele estava baseado em quem? Em Paulo. Ele disse isso. Veja Paulo. Ele fala assim, ele termina a fala dele dizendo isso para ela, na tréplica dele. Entende? O que que esse autor está dizendo? Se você pensar a ressurreição nas epístolas paulinas, o elemento central para entender o significado da sua transformação é a suspensão do legalismo. Liberdade diante da lei. Liberta-se da lei. Vamos lá. Quarto elemento. Libertação da morte. Libertação da morte. Eu vou ler essa parte, porque ela tem um detalhe que me chama a atenção, que o Leonardo Boff trabalhou em vários livros. Diz assim: o salário do pecado é a morte, diz Paulo, né? A escravidão se manifesta de maneira muito especial na morte, segundo Paulo. A morte é o inimigo último, segundo a 1 Coríntios 15. O grande inimigo da ressurreição é a morte. Diante da realidade da morte, que sentido tem a vida, com suas lutas, amores, fracassos, vitórias, omissões e compromissos? Esta pergunta ecoa em cada coração humano desde a mais remota noite dos tempos. Pois bem, a eficácia da ressurreição liberta-nos da angústia diante da ameaça da morte. Claro está que não se trata de fazer da ressurreição um dado intra-histórico para facilitar a vida de quem crê. Ou seja, ninguém mais morre na vida. Ele está dizendo isso. Então está resolvido, ninguém vai morrer. A gente agora vai viver infinitamente a vida. Para o cristão, assim como para todo ser humano, permanece o risco histórico concreto, bem como a possibilidade do fracasso, da não concretização de frutos, das grandezas esperadas. A ressurreição de Jesus de Nazaré nos dá a confiança de que nosso esforço, nossa luta, nosso compromisso, diz Paulo, 1 Coríntios 15, não fadigas não são em vão para quem morre no Senhor. Então ele diz: morremos
mas não somos mortos pela morte. Morremos, mas não somos mortos pela morte. Ou seja, o que que acontece segundo Paulo? Ele está pegando a significação de fé da ressurreição segundo os textos paulinos. Ninguém deixa de ser finito porque Jesus ressuscitou. Ninguém deixa de ser finito porque a ressurreição é uma possibilidade nossa. Mas ninguém se torna refém do fato de se morrer, porque a ressurreição, ela torna-nos livre na finitude e para a finitude, e não independentemente da finitude. Então, o que que esse autor diz? Ele diz, olha, tem muitos outros significados em Paulo, ele está falando só de Paulo, tem também epístolas de Pedro, tem também Judas Tadeu, tem uma porrada de coisas no Segundo Testamento. O que ele está querendo dizer é o seguinte aqui, a ressurreição, ela é muito mais do que uma constatação objetiva, ela é um cultivo de significação para a vida. Onde a gente pode ver isso nos evangelhos? Como acusando, olha, a ressurreição está para além de um dado objetivo. Numa passagem do capítulo 11 do evangelho de João, que vocês conhecem, Lázaro morreu. Os discípulos, eles tinham fugido da cidade de Lázaro, porque Jesus ia ser apedrejado. E aí, 4 dias depois da morte de Lázaro, Jesus foi avisado, já estava muito longe. E Jesus fala: olha, a gente precisa voltar. Tomé aparece nesse texto, porque os discípulos estão com medo de voltar, porque falam: olha, a gente acabou de sair de lá, eles estão perseguindo a gente. E aí Tomé falou assim: olha, eu morrerei contigo, onde quer que estiveres, meu camarada. Eu morro contigo. É isso não, vamos voltar. E aí fala: mas o que que aconteceu com Lázaro? Aí ele diz que Lázaro morreu. Mas esta doença não é para a morte. Aí fala assim, mas se não é para a morte, então, tudo bem. Aí ele fala, não, ele morreu. A doença não é para a morte, mas ele morreu. Os discípulos, não, mas peraí, o que a gente vai fazer lá então? Ele morreu, a gente está sendo perseguido. Ele fala assim, eu sou a ressurreição e a vida. Ele não tinha morrido ainda. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Esse texto, ele é um texto muito importante. Por quê? É o texto que mostra, dentro dos 4 evangelhos, que existe ressurreição antes da morte da cruz. Entendeu? Ou seja, o contexto onde Jesus fala de ressurreição não é a cruz e o que vem depois da cruz, mas é quem ele é. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, ele atribui a ele a regência da ressurreição. Ele é ressurreição. Ele não ressuscita um dia, ele é ressurreição. Entendem? Quando a gente percebe, então, que no léxico da ressurreição, a gente está falando de experiências muito mais amplas do que a constatação de que um defunto voltou à vida, que se chama isso em teologia de revivificação cadavérica. Revivificação cadavérica. Ou seja, ressurreição não é revivificação de cadáver. Por quê? A gente viu na vez passada. Porque a maneira de se elaborar os relatos da ressurreição, os discípulos de Emaús, capítulo 20 do Evangelho de João, Jesus aparece dentro lá daquela casinha onde está todo mundo com medo, está até a mãe dele lá. Só Tomé que está fora. A paz esteja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assoprou. Eu vos envio o Espírito Santo. Caramba! Todo mundo com medo. Ao mesmo tempo, ele passa pela parede e mostra para Tomé seu punho e manda tocar. Ele parte o pão e dilui-se no cenário para os discípulos de Emaús do Evangelho de Lucas. Então, a ressurreição é uma experiência corporal, a gente já viu isso. Mas a gente está falando não de um cadáver que voltou à vida da mesma maneira. A gente está falando de uma outra vida que se revelou para quem o seguia.
de uma vida qualitativamente outra. Por isso, esse autor, Leonardo Boff, tem um cara alemão, Joaquim Jeremias, muito conhecido, todos eles vão dizer uma coisa óbvia. A ressurreição sempre excede as palavras que significam as nossas experiências. A gente está no nível do que excede. Entende? Então, a importância não é saber se esse acontecimento ele é objetivo nos critérios das nossas ciências. É saber se ele é real no nível das nossas experiências. Entendeu a diferença? Já disse, ver espírito aparecendo. Se a gente tiver autorização, a gente pode ir lá na Boiúna e ver. Ver fenômenos paranormais, de materialização, de escutar vozes, de mandar recado, isso eu posso falar que eu tenho experiência a dar com pau, sabe? Eu tenho muita experiência. Posso contar aqui, tá gravando, não importa. Posso passar um dia inteiro contando isso. O que é que aconteceu comigo, fulano que mandou um recado, que aconteceu não sei o que lá, quem não sei quem apareceu, que ele escutou uma voz não sei aonde, tudo isso. Tudo isso. Comunidades indígenas, xamanismo indígena aqui nas Américas, assim como na Sibéria, e ele tem experiência pra cacete disso. De ver pessoas que já morreram e aparecerem dando recado. Isso não tem nada a ver com o espiritismo, não. Isso tem dezenas centenas de culturas. Isso não tem. Isso não é questão. A questão é saber se esses são os critérios para a gente falar de ressurreição como o mundo bíblico experimentou. Entende? Por isso é que o padre Júlio Lancelot pôde dizer, mais do que acreditar na ressurreição, ressurreição é uma tarefa eterna. Entendeu? Quem vai à rua e vê corpos mutilados, mortos, empobrecidos, sabe que a ressurreição é uma tarefa, não é uma constatação. Não é uma informação de que algo aconteceu, que está tudo resolvido. Não é isso. Sabe que a experiência de ressurreição é uma tarefa. Entende? E para ser tarefa, ela é uma realidade histórica, concretíssima. Só não é histórica e concretíssima nos moldes da constatação de objetos. Só isso. Pegaram? Entenderam essa pegada aí? Fomos. Estão entendendo onde a gente está entrando? A gente está entrando num outro universo. Real pra cacete, como essa mesa é real. E são realidades distintas? São, mas é realíssimo, como a mesa é real. Mas são realidades tipologicamente distintas. Entenderam? Fomos? Ó, minha proposta para vocês, a gente vai terminando esse livro, e aí vai entrar o período natalino, né? Então é Natal. Ó, já é Natal na Líder Magazine. Isso é sério. É a única música que a Patrícia disse que a gente vai cantar no Natal é a da Líder Magazine. Então, eu queria depois que a gente visse, para finalizar o nosso ano, alguns textos teológicos sobre o Natal, pensamento teológico do Natal, várias possibilidades, várias leituras possíveis. Pode ser? Aí depois a gente deixa os outros textos, vai vir Leonardo Boff, Pagola, não sei quem, a gente deixa para ano que vem. Pode? Então, uma boa semana para todo mundo, tá? Eu ainda vou dar aula até 10h30 da noite. Tá? Sou um homem sério.